Nas aulas anteriores a gente construiu um caminho, né, onde a gente foi falando das histórias, dos vários níveis das histórias, depois dos níveis de realidade e a correspondência entre os níveis das histórias. E a gente chegou no topo desses níveis, né, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Tá? Para chegar, culminar no conceito, né, do que de fato é o metamito, o que são esses arquétipos. Hoje a gente vai falar de dois assuntos principais. Um é sobre esse arquétipo da criança, né? Da história, da contação da história. E depois a gente vai falar de arquétipos em geral, né? E do Logos. Então, o primeiro ponto é que a criança ela forma uma tríade interna. Dentro dela tem uma espécie de tríade, que quando ela se abre nessas três estruturas aqui, que na verdade se entrelaçam mutuamente, né? Elas dependem uma da outra, elas não estão completamente separadas ou de fato separadas, que é a criança, o contador e a imaginação. Como se a criança fosse o componente primordial, o neutro, o contador fosse o componente ativo e a imaginação fosse o componente reativo, né? Reflexivo da coisa toda. Então vamos lá, o que é a criança? O que é esse arquétipo? Eu coloquei aqui o arcano do louco no tarô. Esse é o tarô iniciático da Golden Dawn, não é o tarô Rider-Waite tão conhecido, ou né, Marcélia, outros tão conhecidos. Na tradição da Golden Dawn, a carta do louco é representada por uma criança. E de fato representa a criança divina, representa esse arquétipo da pureza primordial. Né? A ideia da criança e do louco é a ausência de estrutura, o início, o começo. Então, coloquei aqui alguns versos aqui do Ars Mítica para a gente se inspirar. Vou comentar um pouquinho aqui o zoom. Então, o fabricar de um universo pede à criança uma primeira história, que é uma de sublime e brutal simplicidade. Ela olha para o vasto oceano de inexistência como se algo existisse, e então algo existe. Esse algo existe é essa capacidade fundamental dessa estrutura, que é, na verdade, a ausência de estrutura, que é a coisa mais simples que tem. Que é a capacidade de olhar para algo como real e também de olhar para algo como ilusão, ou seja, entrar e sair. O processo de olhar para algo como real a gente chama de reificação. A gente já falou disso nas primeiras aulas, né? E o processo de olhar para algo como falso é a nilificação. Certo? Essa é a capacidade fundamental da criança. Quando você ouve uma história, para se engajar nessa história, você precisa reificá-la. Você precisa fingir que ela é verdadeira, digamos, olhá-la como verdadeira. Porque se você olha aquilo como falso, nilifica a história, você acaba saindo, se desengajando. É mais ou menos quando você tá, como você está no cinema, né? Todo aquele ambiente, ele é propício para você esquecer de si mesmo, esquecer do seu mundo, da sua vida e fingir que aquela história é real. Então você tem as emoções daquela história, você reifica ela. E ela é real para você, né? Naquele momento, durante aquele momento. No fim, quando as luzes se acendem, você nihilifica. Isso é muito comum num filme de terror, né? Quando a tensão tá alta demais e as pessoas, não, não, isso é só um filme. Por quê? Né? Ela quer se desvencilhar um pouco daquilo. Então essa capacidade de entrar e sair da história. E, portanto, de entrar e sair no personagem também. Você entra na história através dos personagens da história. E tudo isso tem a ver com uma forma de olhar. Então, todas as coisas aqui, elas têm a ver com uma forma de olhar. Certo? Eu vou pular algumas coisas para ir direto ao ponto. A expectativa da criança é esse desejo de ouvir uma história. Essa é a abertura à experiência. Né? É o desejo pela experiência, é o desejo para que algo aconteça, para que algo exista. Porque no estado fundamental, é um estado de pureza plena,
onde nada acontece, né? A ausência de estrutura, é a tábula rasa, a folha em branco. Ótimo, é a potencialidade de todas as coisas. Porém, significa também a ausência de algo acontecendo. Senão não seria potencialidade infinita, né? Então, a primeira coisa que a criança cria é a própria existência. E essa é a única coisa que ela pode criar. O que é a existência? É esse algo que dá realidade para as coisas e que também retira, né? Ela doa e retira a realidade das coisas. Então vem da capacidade de reificar e nilificar. Como a existência e a criança nunca foram vistas uma sem a outra, muitos dizem, na verdade, que é a existência quem cria a criança para experienciar a experiência. Como se, no fundo, a criança fosse essa consciência fundamental, a priori, que alicerça todos os processos mentais, anterior a todos os processos mentais. É a coisa mais pura que existe. Bom, verdadeiramente a existência é a vontade de ouvir uma história na disposição de surpreender-se, esperando o inesperado. A ideia da surpresa é o principal aqui. Né? A ideia do novo, da novidade. O que a criança quer é a novidade. Ela quer é o oposto da repetição. Né? Por isso o encantamento com o herói, porque é o herói que traz o novo, o herói que renova o mundo. Enquanto que o dragão é o contrário. O dragão é a ameaça da extinção das possibilidades, como se encarcerasse a história dentro de um padrão repetitivo. Né? Isso é o game over. Então existe essa dualidade entre o dragão e o herói. Um quer extinguir as possibilidades, onde tudo fica previsível e determinado, portanto, esgota. E o outro quer renovar as possibilidades, quer que o novo aconteça, refrescando a coisa. Então, né, de uma forma bem sintética, bem minimalista aqui, a criança representa essa abertura para a experiência, a disposição para a novidade, para a surpresa. A criança deseja a surpresa, em contraste com o adulto, que odeia surpresa. Né? A competência do adulto está em prever a realidade, em controlar o caos. Se ele está o tempo todo sendo surpreendido, quer dizer que ele não está fazendo bem o trabalho dele. Então a gente tem esse desejo de experienciar. Né? E esse desejo se manifesta na forma de um novo arquétipo que surge, tá? Que é o arquétipo do contador. Então aqui, pensando nas associações astrológicas para o tarô, o arcano do louco está associado ao elemento ar, enquanto que o contador aqui, o Mercúrio, o mago, está associado ao planeta Mercúrio. E já adianto também que a sacerdotisa, que é o arcano aqui da imaginação, está associado à lua, certo? Como esse espelho onde as palavras do contador se refletem. E aí, como que a gente chega aqui? Né? O contador. Como não há mais ninguém, a única coisa que existe é a criança, que é a existência, né? A única coisa que existe é a existência. A criança é a criança que conta para si mesma a história. Não tem mais ninguém. Ela olha para si mesma como se fosse outro, e onde havia um, agora há dois. Essa capacidade de olhar para si mesmo como se fosse o outro. Né? Isso é bem evidente quando você começa a entrar em estados metacognitivos, né? Começa a se afastar um pouquinho da experiência e olhar a experiência de fora, até o momento que você enxerga até o próprio ego de fora e, opa, você se vê como um outro, como parte da experiência também. Né? Reconhecendo-se como em um espelho, a criança compreende o seu potencial ilimitado da experiência. Ou seja, como ela é uma tábua rasa, né, uma folha em branco, qualquer coisa pode ser escrita ali. Qualquer coisa pode ser experienciada. E essa compreensão chama-se contador de histórias. Certo? E se manifesta como esse Mercúrio, o mago. Né?
A sabedoria do contador sabe todas as histórias já contadas, as que ainda serão, assim como as que nunca foram e nunca serão. Sabe tanto porque descobriu em si mesmo a história das histórias, uma história única, que não é uma história, mas todas elas. Por causa disso, muitos pensam que ele conhece o metamito, mas na verdade ele é o metamito. Tá? A gente vai fazer essa relação ali na segunda parte da aula. Que é o poder de contar qualquer história. E também a capacidade de compreender qualquer história. É como o vermelho. Vai. Eu só posso criar algo vermelho se eu já tiver o vermelho dentro de mim, a compreensão do que é o vermelho. E ao mesmo tempo eu só posso identificar ali, aquela parede é vermelha. Porque eu tenho esse vermelho dentro de mim também. Então, são duas vias. Todos os padrões estão dentro aqui do Logos. Por isso todas as coisas podem ser criadas a partir do Logos. E uma vez que elas existam, elas podem ser identificadas através do mesmo Logos. Certo? Então, é a capacidade de criar qualquer coisa, de criar qualquer história, de contar qualquer história, e também de compreender qualquer história. Tá? A jornada do herói, então, né, nesse sentido mais arquetípico, ela é muito mais ampla do que um mero guia para roteiro, para script. Inclusive, nem é esse o objetivo, nem é esse o significado dela. Né? Tá. Agora um ponto mais profundo. Assim como a história busca despertar o herói no personagem, ó, o personagem busca para si uma história, precisamente aquela que o torna herói. Quando a gente pensa lá, o Homem-Aranha. Quem que é o Homem-Aranha? Você sempre tem a história que cria o Homem-Aranha. Né? Qual que é a história do Homem-Aranha? Então não existe um herói sem história e nenhuma história sem herói. Tá? É essa que é a ideia. Enquanto você não viver a sua história, você é um personagem na história dos outros. Essa que é a ideia. Quando você está na sua história, você está no caminho de tornar-se o herói da sua história. O papel da história, no sentido de tempo mesmo, né? Das experiências e da realidade fenomênica, é despertar o herói no personagem. É expor o personagem a desafios, a experiências, a chacoalhões, a sofrimento mesmo em alguns casos, mas experiências de forma geral, para despertar o herói dentro do personagem. Né? Se está tudo fácil, tudo repetitivo, tudo ali na inconsciência, o herói está adormecido ali dentro. Não vai despertar. Então, é preciso ali o dragão chamado aventura para chamar, digamos, remexer esse herói dentro do personagem. Tá? Então, toda história tem um herói e todo herói tem uma história. Tanto porque é só de uma história que nasce o herói, quanto porque é só de um herói que nasce uma história. Certo? Tem trocadilhos aí, um jogo de palavras, na verdade, porque eles se criam mutuamente, né? O herói cria a história conforme ele toma suas ações e suas decisões, e ao mesmo tempo a história cria o herói. A partir justamente da transformação interna dessas decisões, desses acontecimentos. Tá? O herói e a sua história nascem um do outro e buscam-se mutuamente dentro do contar, sendo uma e a mesma coisa quando se vê de fora. Como eu falei, do Homem-Aranha, né? Você não dissocia o personagem, o herói Homem-Aranha, da história do Homem-Aranha. De onde é possível discernir a linha que os conecta. A essa linha chamamos caminho. Tá? O que é o caminho, então? É a linha que conecta o personagem, né, o herói, com a história dele. Certo? O caminho é essa trilha dentro de todas as possibilidades de acontecimentos que vai te levar à sua história, vai te levar e vai te tornar o herói. Né? No caminho, os feitos heróicos do herói movem a história. Ó. Enquanto a história torna herói o personagem. Ou seja, aos poucos, conforme o herói, né,
torna-se herói, na verdade, o personagem torna-se herói, a história se move. Só que isso é o caminho. Né? Fora do caminho, as coisas podem até acontecer, mas a história não se move. Então esse é o caso dos episódios filler, assim, né? Onde coisas acontecem, assim, mas nenhuma transformação de fato está acontecendo. Ou seja, você pode passar muitos anos vivendo no tempo, porém você não está avançando no caminho, digamos. Se a história existe, se o propósito da história existe para despertar o herói e o herói para a consumação da história, ambos existem para o deleite da criança. Tanto o herói quanto a história existem justamente para proporcionar a experiência da criança, que ela quer ouvir uma história, e é essa que é a questão. Todo o resto existe em função disso. Tá? Por isso a ideia desse arquétipo do mago mesmo. O mago, tanto como aquele que tem a maestria da realidade, quanto o ilusionista, aquele cheio de truques. O contador tem essa energia meio malandra, né, do Mercúrio, ah, de saber usar as palavras, de saber manipular as palavras, no bom e no mau sentido também, né? Para gerar, como falei, os truques. E induzir a criança justamente a reificar. Porque uma história chata faz a gente se identificar com ela, sair da história. Uma história envolvente faz a gente mergulhar ali, se engajar com ela, né? E tem o terceiro componente disso tudo, que é a imaginação, né? Até como se essa energia neutra da criança, andrógena, fosse bipartida, separada num componente masculino, ativo, que está contando a história, e no componente feminino, que está recebendo esse contar e reagindo a ele, né? Criando o universo dentro da criança ali. Então, esse é o terceiro componente da nossa trindade aqui. Tá? A imaginação. Lembrem da sacerdotisa até no tarô como aquela, a portadora do véu. Tanto que vela cobrindo, quanto que desvela revelando. Certo? E esse é o ponto essencial para compreender o que a imaginação faz no primeiro momento. Tá? Ó, o contador lança um véu sobre si e esquece que sabe a história para poder contá-la. E mesmo a criança, né? Mesmo que ela tenha assistido lá 16 vezes o Aladdin, ela vai querer assistir número 17. Só que para poder se engajar, ela precisa esquecer que ela conhece a história. E isso permanecendo no presente, né? Olhando para ela como um insondável desconhecido. Certo? E onde havia dois, agora há três. Então temos três coisas. A criança que está experienciando a história, o contador que está contando a história, e a história em si, né? Mas não como algo que eu já conheço, e sim como um mistério, como um insondável desconhecido. Uau, o que vai acontecer agora? E o símbolo mais palpável desse insondável desconhecido, pra gente aqui, né? É o escurinho do cinema, assim que as luzes se apagam, um instante antes de começar o filme. Tá? É aí onde tudo pode acontecer. E aí, o que vai passar agora? Como vai ser o filme? Então, em um instante, todas as possibilidades acordam, digamos, naquele escurinho. Né? Ou, né, num instante antes de começar a história. E essa história desconhecida, que você vai mergulhar nela e descobrindo, explorando aos poucos através da sua imaginação, ela agora se torna, como eu falei, uma terceira coisa. Ela é abstraída do contador. O contador está contando, mas a história em si é uma outra coisa ainda. Por isso que isso aqui é regido pelo número 3. Certo? É a própria criança entendendo o contar. Por isso a chamamos de imaginação. Unidos em um êxtase criativo onde tudo é possível, o contador fecunda a imaginação ao semear nela um tema com a potência de um universo inteiro. Por outro lado,
É a imaginação quem seleciona um tema promissor para o contador contar, e ela nutrir até crescer em um universo inteiro. O contador fornece os temas e, a partir deles, a imaginação tece uma composição improvisada em intuição numa concatenação fractal de variações do tema sobre o próprio tema. Vou explicar melhor. Dançando entre o caos e a ordem em busca do novo. Porque é o seguinte, o que a imaginação imagina não é exatamente o que o contador conta. Tá? Então você está contando lá, e aí era uma manhã de sol e o herói acordou num estábulo. Mas assim, a imaginação não vai. Ela vai imaginar a palha, que cor que é a palha, tem janela, tem que cor que é que cor exata que é a luz ali do sol. Ou seja, a imaginação ela vai além do que é contado. Daí essa concatenação fractal de variações, certo? Porque é o tema que está inspirando aquilo. Lógico que se o tema é triste, ou se o tema é terror, a imaginação vai também colocar detalhes diferentes, certo? É mais ou menos como uma sinfonia. Uma música, em geral, tem um tema, né? Então a sinfonia, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Pam, 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 pam. Esse é o tema. Isso vem lá do arquétipo. Só que o que é essa concatenação de variações fractais aqui? É o pam, 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 pam. Ou seja, é o mesmo tema, mas pequenas variações. Mais ou menos como uma planta, né? Que vai se ramificando e criando folhas. O tema da planta muitas vezes é muito simples. É, por exemplo, olha, a cada. Sempre que você crescer 20%, você, em um terço você ramifica e faz um galho aqui. E é isso. Esse é o tema. Só que aí vira outro aqui, isso aqui vira aqui, vira aqui. Enfim, aí nasce uma planta, né? De uma coisa muito simples. Mas quem traz essa complexidade de variações que não estão a princípio no que tá na contação é a imaginação. Né? Ou seja, a, a imaginação ela contribui de forma essencial para a experiência através dessas coisas que não estão sendo contadas. Né? Essa aqui é a ideia. E muitas vezes até de forma inconsciente elas estão aparecendo ali na imaginação da criança. Muitas vezes de fundo, mas são elas que dão o contexto, são elas que dão a liga para a coisa. Elas que dão o realismo, digamos, daquele mundo. Não é uma coisa abstrata. Né? Bom, o âmago da história desconhecida oculta a providência do contador, que gentil e secretamente conduz tudo a seu termo. E, ao mesmo tempo, o âmago do contador oculta a fonte inesgotável de temas, que é o mistério da história desconhecida. Então faz parte da experiência da história essa expectativa assim do, nossa, será que vai, o que será que vai acontecer? E claro que o contador sabe a história, né? Então a providência do contador é isso, ele está gentilmente conduzindo a história para onde ela tem que ir. Mas a criança precisa ser separada disso, senão acabou ali a emoção da coisa. É assim que, após desdobrar as possibilidades de composição a partir do tema, a imaginação acaba por encontrar em meio a elas um caminho. Justamente por conta da providência do contador. Então, inevitavelmente, o caminho vai aparecer para o personagem. Contador é quando se olha para a existência como essência inexpugnável de todas as coisas, e a imaginação quando se olha para a existência como aquilo que as contém. Ou seja, juntando essas duas energias, aqui, né, é que a experiência da criança está lá por trás de tudo, mas juntando essas duas energias, você tem a criação de eu gosto de chamar de mundo-história, né, de uma realidade, de um universo, onde está acontecendo ali a história. Como uma semente que é plantada na terra, um espermatozoide que fecunda um óvulo, enfim. E daí nasce o universo inteiro.
Claro que, para quem já, né, passeou aí por Kabbalah, já conseguiu fazer conexões ali com as três primeiras esferas, as três primeiras emanações, que é Terra, Kama e Binah, enfim. Dá para mergulhar muito e abrir muito no sentido metafísico dessas metáforas, né? E agora a gente continua. A principal metáfora que a gente vai usar para discernir o que é um arquétipo é a metáfora da luz, certo? Então essa pureza e ao mesmo tempo completude da criança dá para ser simbolizada pela luz branca, certo? Qual que é a questão da luz branca? Ela contém em si todas as cores, mas você não está vendo as cores nela. Elas estão aqui fundidas, fusionadas, misturadas. E é um branco de pureza, certo? E essa luz branca, ela atravessa um prisma e ela é separada em todas as infinitas possibilidades, em toda a riqueza e variedade de possibilidades de cor, certo? Então aqui está a pureza da criança, está por trás de todas as cores, mas não é nenhuma cor em específico. Aqui está a variedade e riqueza das possibilidades, que tem a ver ali com o metamito, com o arquétipo, com todas as histórias que podem ser contadas, ou seja, o contador. E aqui a gente tem o prisma que está separando essas histórias, que está trazendo uma espécie de ilusão da separação, que é necessária para que essa variedade crie formas, né? Senão é só uma luz branca que preenche tudo e acabou. Então essa é uma outra metáfora do que a gente falou, mas vai servir lindamente para iniciar o tema aqui dos